Oi pessoal, sejam todos bem-vindos. A gente está começando aqui mais uma edição do nosso Jogo Certo, toda semana um bate-papo para a gente falar sobre esporte em geral. E hoje mais uma vez a gente fala sobre futebol, com esse cara que tem tudo a ver com este cenário onde nós estamos, que é aqui em Porangabuçu, que é aqui no time do Ceará. Ricardinho, obrigado por nos atender, obrigado pela gentileza de bater papo com a gente. Eu que agradeço, é um prazer enorme poder estar participando, né? Então, estar fazendo parte desse momento do teu programa, com você que também é um cara especial aí na imprensa e Obrigado. Um cara muito inteligente, para mim é um prazer. Obrigado, Ricardinho, que é isso. E você se sente muito confortável aqui, né? Nesse ambiente, nesse espaço, nesse local aqui, né, Ricardinho? Aqui eu costumo falar que eu realmente estou em casa, né? Onde eu passo muito tempo aí da minha vida, principalmente nesses últimos 5 anos, né? Que eu vou completar esse ano dentro do Ceará. Então, realmente me sinto em casa com toda essa estrutura, com funcionários que aqui estão e com os colegas de trabalho. Me sinto muito feliz de fazer parte, né, de estar aqui vestindo essa camisa do Vozão. Aliás, você tem números impressionantes. Você é o cara do atual elenco que mais vezes vestiu a camisa do Ceará. E o artilheiro também, Ricardinho, dos jogadores que estão atuando no elenco atualmente, você é artilheiro do time do Ceará, né? Fico feliz também, né, por essa marca de mais jogos com a camisa do Vozão. Dentro do elenco eu acho que eu sou o que há mais tempo está aqui no Ceará, não sei em relação ao Fernando Henrique. Tem mais tempo. Então antes era o João Marcos, né, que estava com 8, 9 anos de clube. E a questão de gols, né, é sempre importante, sempre bom, né. Quero poder ajudar mais esse ano com gols, com assistências. Tive uma passagem muito boa, né, em 2015, onde eu consegui fazer 17 gols com a camisa do Ceará. Foi um ano importantíssimo para mim, a minha melhor marca profissionalmente. O ano passado fiz somente 2 gols, né? 2, não sei se é aquele do Figueirense, mas totalmente assim um pouco fora da minha característica, né? Que é de bola parada, de chutes de fora da área. Então eu tô muito focado e trabalhando para que esse ano seja diferente e mais ao mesmo tempo que a gente possa conquistar tudo que conquistamos ano passado, né? E você falou uma palavra aí, Ricardinho, conquistar. E você conquistou essa sua condição de ídolo, eu te coloco assim, não sei se você se enxerga assim como ídolo do Ceará. E é até curioso assim, a gente olhar a sua passagem aqui pelo time do Ceará, é a terceira passagem, mas a primeira foi meio discreta, né, Ricardinho? Foi curioso isso, né? Em 2007, né, tive 3 meses aqui no Vozão, onde eu tive a oportunidade de conhecer outros ídolos do clube, né? Arlindo Maracanã, o Adilson Paredão, Reinaldo Aleluia, Michel Guerreiro, jogadores que mostraram e serviram de exemplo para mim no momento, né? O carinho que a torcida tinha com eles, né? Principalmente na época com o Adilson Paredão, que eu morava no mesmo condomínio que ele morava ali na Aerolândia, né? E a gente convivia bastante, ele dava muita carona para mim na época. E eu percebi, né, aquela força que a torcida e o carinho que a torcida tinha com ele, os lugares onde ele ia. Até então eu não sabia o que era isso, né? Eu vim de um clube pequeno, né, do Irati, do Paraná, emprestado para cá e eu pude sentir, né, esse carinho, essa paixão do torcedor do Vozão. E depois de 6 anos, né, voltei em 2013, eu pude voltar com uma outra situação, conquistando, né, o carinho do torcedor. Às vezes ainda eu falo, né, que eu não sei, às vezes tu não dimensiona, né, todo esse carinho do torcedor, você não acha que significa tanto, né, para um torcedor, mas quando tem alguns exemplos que eu já vivenciei muitos aqui dentro do clube, nas ruas, aonde eu frequento, né, do torcedor chegar perto de você, se emocionar, ficar se tremendo, através das redes sociais, o torcedor passa muito carinho. Então isso é muito gratificante para mim. Você lembra de algum fato assim mais marcante, por exemplo, no meio da rua, que alguém te parou, tenha falado alguma coisa contigo? Teve vários assim que eu posso mencionar, direcionar também, né? Uma vez eu estava indo
num circo aqui com a minha esposa e uma criança me viu e começou a chorar, sabe? Não acreditava que era eu que estava ali, não conseguia falar, né? A criança pediu para o pai pintar o rosto dele de preto, como se fosse uma barba, né? Para ficar parecido. Eu vi uma foto nas redes sociais sua, você é bem atuante, inclusive, né, nas redes sociais, juntamente com a tua esposa também, que eram vários nomes de jogadores de futebol e tinha o teu. Acho que tinha Messi, alguém terminava com o teu, né, Ricardinho? Esse também foi um outro mais recente, né? A gente estava lá no Shopping Iguatemi, tomando um café e aí passou essa criança também com a mãe dele e ele, nesse dia, ele estava com essa camisa que ele mandou fazer, né? Que para ele eram os melhores no futebol, né? Cristiano Ronaldo, Messi e Ricardinho. Então, tu coloca ali uma criança te comparar, né, a esses grandes ídolos no futebol mundial e colocar o teu nome numa camisa, né, que para eles são os mais importantes, aquilo ali não tem preço, né? Não tem nada que pague. Eu postei não para aparecer, mas sim pelo carinho, né? Mostrar esse carinho do torcedor. Imagino, né? que seja uma felicidade grande, né? É muito, muito bacana, muito te paga com sentimento, né? É diferente. Por que você acha que acontece isso contigo, Ricardinho? É pela quantidade de jogos, pelos gols, pelos títulos ou tem algo a mais aí? Essa identificação? Eu vejo assim que muito é Deus, assim, sabe, agindo na minha vida. Eu procuro levar o meu dia a dia e dar atenção ao máximo para o torcedor nos eventos que eu vou, até mesmo quando treino liberado aqui para tirar foto. Eu me sinto assim nessa responsabilidade de dar atenção para todos, né? E o torcedor percebe isso, eu acho, né? Desse compromisso com eles, né? E também, lógico, pela identificação com o clube, pela quantidade de decisões, de conquistas, pelo tempo que eu estou aqui. Eu vivo o dia a dia, isso aqui para mim é a minha vida. Eu costumo falar, quando tu faz com amor, quando tu gosta mesmo, quando tu tem amor pelo aquilo que tu faz, independente do que seja, as coisas têm tudo para dar certo. Então é isso que eu levo comigo. Ricardinho, da sua primeira passagem até esse seu retorno agora do ano passado, você viu muitas transformações aqui no Ceará, não viu? De 2007, né, não tinha o hotel, né, não tinha aquela outra parte do alojamento, o vestiário era totalmente diferente. Aqui também foi reformado também, né? A gente treinava, que eu me lembro, muito fora, né, de ônibus, em Aquiraz, em Horizonte, nas cidades vizinhas que tem os campos. Então a gente já levava nossas roupas, quando voltava pela BR ali, já descia na Aerolândia ali, já ficava em casa já. Era muito bacana. Ontem até eu recebi, fazia muito tempo que eu não via o Léo Bonfim, o zagueiro, né? Jogou comigo na época também, em 2007, ele me mandou um convite no Instagram e ele conseguiu um bug emprestado, a gente vinha treinar com esse bug, né, sair pra rua, foi bacana pra caramba, várias histórias assim. Agora, essa estrutura que o Ceará tem hoje, que não só você valoriza, assim, outros jogadores, é recorrente isso, né? Outros que vêm aqui, outras equipes que vêm treinar aqui, todo mundo elogia essa estrutura. Isso deve fazer uma diferença grande no produto final, que no caso vocês em campo, né, Ricardinho? Realmente, né? A partir do momento que o clube te dá toda uma estrutura, não somente em termos de cimento e concreto, mas de profissionais também, né? Dentro do clube, com certeza você se sente muito mais forte para poder fazer o teu trabalho, né? Você tem total disponibilidade, né, de profissionais com conhecimento enorme. Então tu tem que procurar tirar o máximo deles, né, para você evoluir, para você ter uma performance melhor. E isso eu procuro fazer com todos, procuro me cuidar muito para poder sempre estar apto para poder estar jogando. O clube evoluiu e o Ricardinho certamente também. Quando você para pensar assim, poxa vida, o Ricardinho em 2007, quando viu a primeira vez, foi o que aconteceu com o jogador de lá para cá? Tudo tem seu tempo, né?
para as coisas acontecerem. Eu era muito novo, se não me engano, tinha 21 anos, sem muita experiência, né? A primeira vez que tinha saído do Irati, onde eu iniciei fazendo uma base e me profissionalizei, e as coisas, tu vai amadurecendo, tu vai passando criando experiências na vida, jogando, muitas dificuldades em termos de clube, de estrutura em outros clubes, né? E você vai dando muito valor, né, para isso, para quando realmente eu pude ter a oportunidade novamente de voltar aqui para o Vozão, você dá muito mais valor para aquilo que tu já viveu, né? Então, o Ricardinho com certeza evoluiu muito, experiente assim, espiritualmente também. Então, dou graças a Deus assim pela oportunidade que ele me dá de estar nesse clube, né? Ricardinho, por favor, me corrija se eu estiver enganado, mas da sua passagem do meio, não é de 2007, mas da passagem do meio, como você mesmo lembrou, você é um cara que fez muitos gols, que me parecia e dava, era muito mais, era rápido, veloz, finalizava de fora da área. Hoje a gente vê um Ricardinho mais cadenciador. Isso foi evolução do jogador ou foi necessidade por idade, um pouco mais experiente, não há necessidade de correr tanto como você correu? Hoje você é um jogador mais maduro dentro de campo, Ricardo? Sim, eu nunca fui um jogador de velocidade, né? Eu sempre fui de armação, mas sempre procurei me entregar ao máximo dentro de campo, sabendo das minhas limitações, das minhas dificuldades. Cheguei aqui como meia, tive que me reinventar também jogando como volante, aprendendo um pouco mais a marcar, taticamente também com os treinadores que aqui passaram. Hoje, o ano passado, quando eu voltei, eu vim de uma lesão, né, onde eu já tinha saído do clube com essa lesão, e por uma situação ou outra eu tive que me readaptar, né? Eu tive que me reconstruir assim com algumas situações para poder realmente estar apto para jogar, né? Então hoje eu dou muito mais valor, porque eu preciso ter uma vida útil no futebol, justamente com estruturas para poder me cuidar. Procuro fazer o meu melhor em questão de alimentação, de parte física. É lógico que acontece algumas situações de você acaba se lesionando, mas o meu pensamento e o meu trabalho eu procuro fazer para que isso não aconteça. Mas eu não vejo, eu sempre, como eu falei, eu sempre fui um jogador mais de criação, de armação, né? Então eu procuro trabalhar fisicamente para ter uma performance melhor, fisicamente e tecnicamente. Você falou sobre entrega. Eu lembro daquele jogo contra o Macaé, em que a equipe do Ceará permaneceu na Série B do Campeonato Brasileiro, em que daquele jogo o que a gente mais lembra foram as defesas do Everson, principalmente aquelas duas últimas no finalzinho. Mas você jogou praticamente 20% ali, mas foi totalmente um sacrifício. A essa contusão que você se referiu agora há pouco, começou naquele jogo, né, Ricardinho? Exatamente, foi na metade do primeiro tempo, se eu não me engano. Do nada, assim, num lance onde eu fui correr, eu senti um estralo no meu joelho e aquilo me limitou, meu joelho deu uma travada, ao mesmo tempo ficou meio bambo, assim, né? E eu continuei no jogo, continuei mancando, procurei me entregar, fazer a minha função que o Lisca me pedia. E eu não pedi para sair, ele também não perguntou se eu queria sair, me deixou em campo e eu procurei dar o meu melhor, né? Porque aquele ano foi ao mesmo tempo um primeiro semestre muito positivo, né? Onde a gente conquistou o título do clube e depois ao mesmo tempo passamos por um momento muito difícil, né? De zona de rebaixamento desde a 6ª rodada, vivemos ali alguns meses de muita pressão. E não tinha como não ser diferente, de não se doar ao máximo, mesmo machucado, permaneci em campo e depois do jogo me emocionei bastante por esse tempo que a gente passou, né, de dificuldade, e no fim, graças a Deus, deu tudo certo. Com relação àquela contusão ou essa contusão do seu joelho direito, você não tem nenhum problema hoje dele? Não, graças a Deus, fiz uma excelente cirurgia, né, com o Dr. Rodrigo Lasmar,
que é o médico da seleção brasileira, o que tem de mais moderno para a minha lesão. Depois terminei o meu tratamento aqui no clube também, com os excelentes profissionais que temos aqui. É lógico que eu preciso fazer minhas manutenções, né? Mas isso, chegar mais cedo no clube para poder ativar, para poder fazer essa prevenção, então para mim isso não é nenhum sacrifício, porque eu já costumo chegar cedo no clube e sair também. Esse cuidado para mim não é nenhum sacrifício, para mim é um prazer e, como eu falei, preciso, né, dessa vida útil dentro do futebol, né? E quando a resenha boa passa rápido, né? O nosso primeiro bloco já foi, o intervalo é bem rápido, daqui a pouquinho a gente continua conversando com o Ricardinho aqui no Ceará. Estamos de volta com o nosso Jogo Certo nesta edição desta semana, conversando aqui com o Ricardinho. Lembrando que você vai poder, se você perdeu algum trecho aqui dessa nossa entrevista, do nosso bate-papo, lá no nosso site, tvdiario.tv.br, e também lá no nosso canal no YouTube, você revê aqui a conversa com o Ricardinho. A gente falou muito no primeiro bloco, Ricardinho, sobre a sua idolatria, né, aqui no Ceará. E o que me chama a atenção, Ricardo, é que você é um jogador que é ídolo da torcida do Ceará, mas você não é polêmico. Se a gente puxar e perguntar ao torcedor do Fortaleza, não há nenhuma rusga com relação a você. Você é um cara que se comporta muito tranquilo dentro e fora de campo, né, Ricardo? Procuro respeitar ao máximo, né? É o meu jeito de ser, né? Não tem por que, às vezes, criar uma polêmica, né, nos bastidores para poder virar notícia ou virar assunto. O meu foco é poder dar o meu melhor dentro de campo para poder ajudar o clube que eu estou defendendo, que é o Ceará. E isso eu vou fazer sempre da melhor maneira possível. Então eu tenho esse cuidado também para não criar nenhuma polêmica. Então, primeiro que não é do meu perfil, e outra porque também não vejo necessidade. Ricardinho, você é um cara que está aqui há muito tempo, como a gente já falou, sua terceira passagem. E sempre a gente, quando começa a temporada, a gente assim, olha, a concorrência no meio campo do Ceará vai ser pesada. O meio campo do Ceará ele tem grandes opções e você vem se mantendo como titular. Ano passado foi quase que um clamor da torcida pela sua presença, e aí quando você foi escalado pelo Chamusca, você deu conta do recado. O que se deve, qual é o trabalho para você passar tanto tempo como titular desse time do Ceará? Como é que se conquista isso, Ricardo? Primeiro é muito trabalho, né? Como eu falei para ti, quando você realmente se dedica e faz com amor teu dia a dia, né? Você chega no clube com um sorriso no rosto, procura dar o teu melhor, fazer o teu melhor para tudo. Eu tenho um objetivo, eu tenho um foco, né? Então, a partir do momento que tu prevalece naquilo, independente da situação, se tu tá jogando ou não, naquela época a minha cabeça era voltada para trabalhar, para eu evoluir fisicamente, que eu sabia que precisava evoluir fisicamente e tecnicamente, mas a minha cabeça estava voltada para quando o treinador, no caso o Chamusca, me pedisse para poder ajudar. Poderia ter sido em um jogo somente, eu estava focado para aquilo, para ajudar o Ceará se fosse para um jogo. Então, é você respeitar os teus companheiros, respeitar o treinador que opta, né, por um jogador ou outro, mas você também ter em mente na tua qualidade, o teu potencial de você fazer o teu melhor todos os dias. Então, isso também, Deus abençoa também, te capacita a tu fazer o teu melhor, a fazer as coisas certas dentro de campo. Então, sou muito tranquilo em relação a isso e procuro fazer o meu melhor sempre. O Ceará manteve uma base do ano passado. De outras temporadas, você e o Everson são os jogadores hoje, como a gente encara como time titular, os mais antigos. Como é que a gente sabe do Ricardinho liderança dentro de campo, muitas vezes com a braçadeira de capitão. Fora de campo, como é o Ricardinho? Você conversa no vestiário, você é de falar, ou você é aquele cara que é mais reservado? Eu era mais reservado, né? Até 2015, né? Eu gostava, sempre fui muito na minha, mas dentro de campo eu sempre
precisava dar dura, eu dava dura, precisava dar um conselho, conversar, cobrar os outros. Eu sempre fui muito intenso dentro de campo, né? Mas a partir do momento, depois de 2015, que o Magno saiu, o Marinho saiu, o Assisinho machucou, o William Correia saiu, o Sandro Manuel saiu, acabou que praticamente ficou só eu do time titular, ficou o Charles, ficou o Gilvan, mas que tinha mais tempo, né? E a partir dali também eu fui o capitão do time, então eu tive que me soltar, né? Essa situação de colocar mais para fora de campo, em reuniões. Então, a partir daquilo ali eu comecei a praticar, né? Comecei a colocar meus pensamentos de liderança realmente, né? Porque às vezes tu pode não querer, mas as pessoas te esperam, né? Essa liderança, e você tem que exercitar, né? O Ceará, por exemplo, hoje conta no elenco com garotos, muitos que vêm da base, alguns que vêm da base, por exemplo, o Raul, o Arthur, mas outros que foram contratados. O Luigi ainda é um garoto, o Andrigo ainda é um garoto. Você, por exemplo, você conversa com eles, você fala assim, ó, o Ceará é isso aqui, você explica o que é Ceará para eles, Ricardinho? Isso normalmente a gente já começa a conversar no início do ano, né? A gente vai se aproximando, vai criando, né, um grupo, e você procura conversar, né, com os mais novos, passando uma tranquilidade para eles, falando que uma hora vai chegar a oportunidade. E são meninos bons, meninos humildes, fácil de se lidar, né? E isso facilita muito, né, quando eles querem aprender, querem ouvir, né? Isso foi bacana o ano passado também com o Lima, quando ele chegou, mesmo quando ele estava jogando no meu lugar, a gente trocava muita ideia. Então é questão de realmente você passar um pouco daquilo que tu conhece dentro do clube, né, para essas pessoas que estão chegando, os meninos mais novos, saber da responsabilidade que é vestir essa camisa, né, que é um time de massa, é um time grande. Então, sempre que possível, a gente procura estar conversando com essas pessoas, com esses jogadores mais novos, né? Você falou aí do William Correia, falou do Marinho, desses jogadores aí, muitos que estavam naquela conquista da Copa do Nordeste. E muitos foram embora, né? O Ceará perdeu vários jogadores, tanto que teve problemas na Série B do Campeonato Brasileiro. Você recebeu proposta para sair também? Em 2015, se eu não me engano, era o Bahia e o Vitória que queria me contratar antes das finais da Copa Nordeste, se eu não me engano. E depois acho que até surgiu uma situação do Santos também, mas eu sempre optei e dei prioridade para o Ceará, né? Como meu contrato vencia no fim de 2015, eu sempre dei prioridade para o Ceará, e tanto que a gente sentou e renovou aquela época lá mesmo. Não tivemos dificuldade, mas eu saí no final do ano para a Arábia, né? Com a situação que a gente já tinha definido, que só se o clube ganhasse também, né? Com a minha ida para lá, e foi o que aconteceu. Então, saí com um dever, né, a cabeça tranquila, que eu dei o meu melhor naqueles anos que eu estive aqui. Ô Ricardinho, a gente está vendo o Ceará nessa temporada com Copa do Brasil, com Copa do Nordeste, com Campeonato Cearense, jogo em cima de jogo. Dá para fazer uma avaliação nesse início de temporada para o grande campeonato que se espera, a Série A do Campeonato Brasileiro? Como é que vocês, jogadores, encaram essa maratona? Como é que vocês se autoavaliam para uma Série A, por exemplo, Ricardo? A nossa cobrança, né, e a nossa responsabilidade, ela é momentânea, né? Assim, em termos de jogos, né? A gente tem que pensar no hoje, né? No nosso próximo adversário. Porque até chegar uma Série A, que foi o grande objetivo que a gente conquistou ano passado, a gente tem essas 3 difíceis competições para disputar. Estadual, né? Que é uma rivalidade regional, Copa Nordeste também, que tem grandes clubes participando e financeiramente também é muito bom para o clube. Copa do Brasil nem se fala, que é o campeonato que está sendo mais bem pago, né, no cenário brasileiro. Então eu vejo o nosso grupo muito forte. É lógico que deve chegar mais uns jogadores para reforçar o nosso grupo, e isso
é importante porque vem para agregar, vem para somar, mas eu vejo o nosso time muito bem encaminhado para jogar uma Série A, um Campeonato Brasileiro e a gente está se preparando para isso, ganhando, encorpando cada vez mais para essas decisões que virão nessas competições. No momento que chegar na Série A, a gente esteja totalmente preparado. Eu tenho uma pergunta que é bem delicada, que se diz respeito à torcida, até porque você é um cara que é muito ligado, como a gente já falou aqui, a torcedor, é um ídolo da torcida, mas isso aconteceu em algumas vezes nos clubes aí pelo Brasil afora, que é a pressão da torcida. E a gente imagina que a pressão para cima do Ceará na Série A vai ser muito grande. Não para que conquiste um título, né, já na sua primeira, mas o torcedor sempre quer a sua equipe vencendo. Como é que você encara, Ricardinho, como é que você lida, melhor dizendo, com essa cobrança de torcida? Como é que você encara e até que ponto essa cobrança tem que ir? É uma responsabilidade enorme, né? O tamanho da nação alvinegra, ela com certeza ela quer que o time dela esteja sempre em evidência, vencendo jogos, vencendo grandes clubes. E isso eu vejo mais importante esse ano para o Ceará, com certeza, é permanecer na Série A. E se realmente conseguirmos alguma coisa dentro do clube, isso vai ser consequência, né? Mas é uma responsabilidade enorme, né? Você lidar com essa paixão do torcedor, para nós também, para o profissional que está aqui dentro do clube, isso é importantíssimo porque é o teu trabalho, né? É o nome que você está defendendo, o teu nome primeiramente, né? E do clube. Então, eu acho que o que eu sempre falei também, a partir do momento que todos andam juntos para o mesmo caminho, né? Mesmo pensamento de torcida, empurrar o time no estádio, porque a gente sabe que como o torcedor faz a diferença, né, nas arquibancadas, a gente se torna muito mais forte. Então a gente tem que ter esse pensamento, a gente tem que andar junto, torcida, clube, jogadores, comissão, somente assim a gente vai conquistar os nossos objetivos. Treino fechado, treino secreto, faz diferença, Ricardinho? Sim, hoje em dia, né, tem 2, 3 emissoras que passam os seus jogos, né? Então o clube analisa os últimos 3, 4 jogos teus que tu fez. A não ser, eu acho que assim é válido um treino secreto, um treino fechado, quando tu vai ensaiar, vai criar uma jogada de bola parada ou vai mudar uma situação de parte tática. Aí eu acho que é válido, né, para tu tentar surpreender o adversário, né? Ele talvez está esperando uma maneira de tu jogar e tu entrar de uma outra forma. Nesse caso eu acho que é válido. Vamos fazer mais um intervalo? Bem rapidinho, daqui a pouquinho a gente volta para o último bloco já conversando aqui com o Ricardinho. Até já! Estamos de volta com o nosso Jogo Certo, já é o último bloco, a gente está aqui em Porangabuçu, conversando com o Ricardinho, meu campista da equipe do Ceará, falando sobre o que ele a passagem dele aqui pela equipe do Ceará, já é a terceira passagem, e o que vem pela frente. Por exemplo, a gente tocou rapidamente no assunto Série A do Campeonato Brasileiro. E vai acontecer uma coisa, Ricardinho, que há muito tempo não tinha. Todos os que a gente trata dos clubes grandes estarão na Série A do Campeonato Brasileiro, os 4 de São Paulo, os 4 do Rio, os 2 de Minas, os 2 do Rio Grande do Sul. Você encara que 2018 vai ser uma Série A mais difícil dos últimos anos, Ricardinho? Eu vejo que sim, né? Porque é muito investimento, né, de grandes clubes e o Ceará com menor investimento aí, né, disputando a Série A, é uma dificuldade que nós temos, porém isso não é predominante dentro do futebol. O futebol não tem uma ciência exata para dar certo, ou somente quem tem mais dinheiro vai vencer todas as competições. Decidido dentro de campo, com organização, com comando, com treinamento, e muitos jogos decididos em detalhes, né? Mas eu confio muito nessa fome dos jogadores que aqui estão, de querer vencer, de querer ajudar o Ceará a levantar ainda mais, engrandecer ainda mais esse grande clube do Nordeste, né?
Então eu acho que isso é um fator positivo para nós. Você é um cara muito bacana que a gente pode conversar abertamente sobre vários assuntos. E eu falei sobre a Série A do Campeonato Brasileiro, que deve ser difícil, como sempre é, mas uma dos últimos anos uma das mais difíceis, porque tem todos os grandes, como eu acabei de falar. Mas 2018 tem sido um ano especial também para o futebol cearense. Há muito tempo que o futebol cearense não tinha tanto protagonismo, com o Ceará na Série A, com o Fortaleza retornando à Série B, com o Ferroviário, com o Calendário, com o Floresta que está aí aparecendo. O que é que você acha do futebol local, Ricardinho? Isso é importante, né? Quanto mais clubes subirem, se elevarem dentro do estado, isso vai fortalecer ainda mais, né, o estado, o Ceará. É muito importante porque coloca em evidência grandes nomes, pessoas vão ver, vão olhar, vão admirar, vão saber, poxa, o Ceará tem uma grande estrutura, tem grandes jogadores que lá estão, em Fortaleza da mesma maneira, o Ferroviário passou aí pelo Sport na Copa do Nordeste, Floresta também, na Copa do Brasil, desculpa. Floresta também, então os outros estados saberem, né, que dentro do estado do Ceará tem grandes jogadores, tem grandes nomes aqui também, tem muita qualidade de trabalho e estrutura dentro do clube, né? Quando o Magno Alves estava saindo da equipe do Ceará, ele deu uma entrevista pra gente lá na televisão, eu fiz essa pergunta. Quando o João Marcos também estava se aposentando, né, para assumir as categorias de base, eu também fiz essa pergunta e quase me mataram nas redes sociais. Eu acho que você já deve estar imaginando uma pergunta que eu vou fazer para você. Eu fiz essa mesma pergunta para ambos. O Magno Alves, ele se esquivou, o João Marcos foi muito enfático, disse que não. Nessas voltas em que o mundo dá, se por exemplo o Ricardinho recebesse uma proposta do Fortaleza, você jogaria lá? Não. Eu não me vejo assim, respeito, né, a camisa do Fortaleza. Tanto que eu recebo admiração do torcedor de lá também, quando me vê nas ruas, pessoal que torce para Fortaleza, mas admira o meu trabalho, a minha postura. Mas eu não me vejo o Ricardinho jogando no Fortaleza, justamente por esse envolvimento, por essa identificação que eu tenho dentro do clube e da maneira, né, que as coisas aconteceram nesses anos aqui. Todo respeito ao time do Fortaleza, mas eu não me vejo jogando do outro lado. Eu pretendo ficar no Ceará e até quando permitirem que eu fique por aqui, mas essa identificação toda eu não me vejo jogando lá. Você tem contrato com o Ceará até quando, Ricardinho? Até o fim desse ano. Até o fim desse ano. Então, antes que o torcedor do Ceará fique com mais raiva de mim, falemos um pouco mais de Ceará aqui no nosso Jogo Certo. Qual é a importância do Chamusca nesse sucesso do time do Ceará? Do acesso à Série B e desse início de temporada tão bom, Ricardinho? Não somente, né, o Chamusca, mas a comissão toda dele, né? São profissionais capacitados. O Chamusca tem uma facilidade enorme de conversar, de expor realmente aquilo que ele quer para o grupo. Uma organização tática que ele colocou para nós desde o primeiro dia que ele chegou, deixou sempre bem claro como que ele queria que o time dele jogasse. Então isso facilitou, né, para a gente, questões de treinamentos também, a gente vem trabalhando sempre em prol para estar evoluindo. É um cara muito inteligente que com certeza vai fazer muito sucesso, não somente aqui no Ceará, mas em outros clubes futuramente, porque ele é um cara novo, é um cara com ideias inteligentes. Então, para nós tem somado muito o professor Chamusca aqui com a gente. Esse é um ano muito importante, o ano de 2018, a gente já falou de alguns pontos, mas é um ano ainda importante porque tem Copa do Mundo. O Brasil vai tentar ser ex-campeão mundial lá na Rússia. Qual é a sua expectativa para a seleção brasileira? O que é que você está achando do Brasil e do trabalho do Tite? Muita confiança, assim, né? O Tite, depois que ele assumiu a seleção brasileira, ele resgatou essa confiança, né? De praticamente 100% aí da torcida brasileira. Eu vejo uma seleção brasileira muito forte e favorita para levar esse título da Copa do Mundo. Pela organização, pela inteligência que ele colocou dentro da seleção, os jogadores, né, comprando a ideia, sabendo o que realmente tem que fazer. Então,
hoje, para mim, assim, o Tite está entre os 3 melhores treinadores do mundo. É o melhor do Brasil? Com certeza, para mim é o melhor treinador do Brasil e vou torcer muito e acredito muito que eles vão ser heptacampeões. A gente falou aqui que você é espelho para um monte de gente. Agora há pouco a gente estava conversando aqui, passaram alguns garotos aqui que jogam no Ceará. Certamente você é espelho para eles. E o Ricardinho se espelha em quem? Mas quando eu iniciei, sou muito fã do Ronaldo Fenômeno, né? Foi um cara assim que eu tive como exemplo também depois, devido às lesões que ele teve. Um cara que deu a volta por cima, mesmo depois de a torcida, a imprensa, até mesmo a imprensa do futebol não ter acreditado que ele poderia ter voltado, né? E ele voltou e foi campeão mundial em 2002, sendo o artilheiro da Copa do Mundo. Então, engraçado que ele não é da sua função, né? Ele é centroavante, atacante. Não é exatamente, não é da minha função, mas ele era um cara diferenciado dentro de campo, né? E para mim, foi o melhor jogador que eu vi jogar, com certeza. Ô Ricardinho, como é que é o seu trato com a imprensa, com a gente? Você lê jornal, você ouve rádio, você assiste televisão? Ou quando o time do Ceará perde, por exemplo, você não liga nada, ou você vai lá e vê, quando vence você quer saber também? Eu já assisti mais assim, sabe? Hoje em dia eu não vejo tanto a parte da imprensa assim, a não sei que alguém esteja assistindo, eu coloque, né? Mas normalmente, ou na rádio, alguma coisa assim. Mas hoje em dia eu não vejo tanto a imprensa no dia a dia assim. Você já está aqui há quanto tempo, Ricardinho? Completar 5 anos esse ano. 5 anos. Já está totalmente adaptado? O que é que você acha da cidade? Você gosta aqui de Fortaleza? Por exemplo, qual é o lugar mais bacana que você gosta de ir aqui em Fortaleza? Totalmente adaptado aqui, né? Uma cidade muito fácil de tu se adaptar. Muito feliz, tanto eu como a minha família também. Aqui em Fortaleza tem muitas opções assim de tu passear, né? Tanto questões de praias, de shoppings, lugares. Eu sou mais reservado a sair, normalmente é para um restaurante, alguma hamburgueria. A gente gosta de sair para comer, né? E como é como é que você lida com as redes sociais? Você é uma pessoa até bem atuante lá no Instagram, você gosta de sempre estar postando algumas coisas também, é um perfil meio compartilhado, seu da sua esposa, né? Como é que é essa atuação na rede social? Você gosta de acompanhar as redes sociais? Também é uma coisa que antes eu via mais, assim, também a questão de rede social, do Instagram, né? Eu e minha esposa, a gente tem o mesmo Instagram, né? Então ela posta muito, hoje em dia ela posta muita coisa também, porque ela treina também. E eu sempre que acho alguma coisa importante assim, com certeza eu posto, né? Mas assim, não é uma coisa... Eu estou procurando me desligar um pouco assim também, né? Mas é importante essa interação de você estar acompanhando, né? Uma foto, às vezes algum lugar que tu esteja, que tu acha bacana, ou às vezes até mesmo para brincar com um amigo teu, tu posta um vídeo, alguma coisa. Tem várias maneiras aí de tu interagir na rede social. Vamos aguardar a postagem do Ricardinho aqui da nossa tradicional foto aqui também. Eu vou marcar. É isso aí. O Ricardinho, para a gente finalizar aqui, o que é que se a gente chegasse para você assim, Ricardinho, traduz o Ceará para a gente aí, o Clube Ceará. O que é que o Ceará é para você? Se alguém chegasse assim de fora, por exemplo, rapaz, me explica o que é o Ceará. O Ceará, para mim, particularmente, é a minha segunda casa e a minha segunda família, assim. Eu vejo, como eu falei, dou muita importância para o meu dia a dia, para o meu trabalho, para as pessoas com quem eu convivo. Procuro dar atenção e conversar com todos os funcionários que aqui estão, porque eu vivo muito isso aqui, né? Às vezes tu chega para um funcionário, conversa, ou simplesmente tu aperta a mão dele para eles, isso é importante, né? E eu não faço isso por querer me achar, é porque eu sou assim, simples, eu gosto de ter esse contato, esse convívio. E eu creio que o Ceará representa
é uma paixão muito forte aqui dentro, né? Não somente dentro do estado, mas em todo o Brasil. Onde tu vai tem um torcedor do Ceará. Eu estava de férias em Gramado, tinha um torcedor do Ceará. Tu viaja para Porto Alegre, no aeroporto, tinha um torcedor do Ceará. Tá em Salvador. Então, todo lugar que tu tá no Brasil hoje tem um torcedor do Ceará, alguém que te acompanha, né? Isso é muito gratificante, né? Então, é uma paixão enorme envolvida, né? Que a partir daí tu dimensiona a responsabilidade que é tu jogar dentro de um clube dessa massa. E o que é futebol para você, Ricardinho? É negócio? É só um emprego? É hobby? É um sonho? É um sonho. Para mim é um sonho o futebol. Desde os meus 5, 6 anos, que eu sempre, toda noite, quando eu ia dormir, eu pedia para Deus para ser um jogador de futebol, para realizar o meu sonho, para poder ajudar a minha família. E hoje, todo dia eu realizo esse sonho, né? Tenho um prazer, assim, sou muito grato a Deus por essa oportunidade de estar jogando futebol, de lugares que Ele me levou, de pessoas que Ele me fez conhecer. E hoje, para mim, assim, é o amor, assim, que eu tenho pelo meu trabalho, né? A consequência, né, é lógico que tu tem o teu trabalho e, consequentemente, tu tá recebendo para isso uma coisa que tu tem total prazer em fazer, né? Então, primeiramente se iniciou de um sonho e depois tu tem um amor pelaquilo que tu faz e tu é muito grato por isso. Você já citou Deus algumas vezes aqui na nossa entrevista, você é um cara muito religioso. Se você se encontrasse com Ele hoje, o que é que você pediria a Ele? Rapaz, eu acho que eu não pediria nada não, eu só ia agradecer Ele por tudo que Ele me proporcionou na minha carreira, na minha vida. Eu não sou... Se eu pudesse hoje, eu ia pedir para Ele me dar mais uns 10 anos para viver dentro do futebol jogando. E aí, Ricardinho, a gente agradece demais ter recebido aqui a gente. Muito obrigado. A gente torce muito para que você se recupere logo da contusão, esteja logo de volta aí aos gramados, fazendo o que você mais gosta de fazer e faz tão bem que a gente se diverte também quando você está em campo. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar participando do teu programa. Legal. Na próxima semana a gente volta com mais uma edição do nosso Jogo Certo. Essa semana foi com o Ricardinho e o papo foi bem legal. Até a semana que vem.